Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Deus abençoe a tua vida. Pode sentar um momento em nome de Jesus. Nós estamos na quarta-feira profética e para a honra e glória do Senhor, Deus tem honrado a sua palavra. Nós cremos numa palavra profética. Quem crê numa palavra profética, diga amém. Se você crê numa palavra profética, ela vai se cumprir na tua vida. Creia nisso, porque o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele decreta sobre a vida dos seus filhos e de suas filhas. Deus é fiel sobre tudo aquilo que Ele declara. E olha só como a palavra profética, ela é tão poderosa, que Deus te dá autoridade para o que você declarar venha se cumprir em nome de Jesus. Se nós entender que carregamos uma palavra profética que pode dar luz ao nosso futuro, irmão, as palavras que saem da nossa boca, elas serão alinhadas com a visão do céu. Porque quando você alinha a tua palavra com o céu, irmão, nada pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. E eu quero ministrar hoje sobre a tua vida uma palavra profética. Eu quero liberar uma declaração sobre a tua vida. Nós vemos desde domingo, querido, domingo a nossa Santa Ceia, uma bênção pela honra e glória do Senhor, nosso projeto de vida 2025, o passo inicial, o cumprimento do nosso projeto. E entenda você, irmão, entenda você, servo e serva de Deus, você deu o primeiro passo, agora continua crendo que Deus vai garantir a caminhada em nome de Jesus. Agora não deixe o inimigo roubar a tua palavra, irmão. Não deixe o inimigo roubar aquilo que foi semeado, a tua semente. Faça como Abraão, quando colocou o seu sacrifício no altar e ficou à distância, aguardando que Deus consumisse. Só que quando ele achou que Deus iria consumir, veio corvos para tentar roubar o seu sacrifício. E sabe o que Abraão fez? Defendeu o seu sacrifício, defendeu os corvos, não deixou eles roubar. E Deus viu aquilo, irmão, e consumiu aquilo que Abraão ofereceu ao Senhor. Então defenda o teu compromisso, defenda o teu voto, defenda o teu propósito, e Deus vai ver que vale a pena colocar nas tuas mãos algo que você vai oferecer. Amém? E eu quero dar continuidade. Por isso que eu vou ministrar hoje e vou ministrar sexta-feira, irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo colocou no meu coração para dar continuidade à palavra profética que foi liberada no domingo em nome de Jesus. Quem estava aqui no domingo, levanta a mão. Então você vai ter porção dobrada daquilo que o Senhor tem para entregar sobre a tua vida. A dupla honra também há na palavra de Deus. Por isso eu quero que você pegue a tua espada e abra no livro de Isaías. Abra lá no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58:8 é a palavra que o Senhor entregou ao nosso coração em nome de Jesus, ao qual vai se cumprir, porque nós cremos na palavra de Deus em nome de Jesus. Quem crê na palavra do Senhor, diga amém. Então não perde, irmão, não perde a unção. Você, que Deus vai falar contigo, anota o que Deus tem falado, porque nós estamos debaixo de uma palavra, de uma declaração. Na Santa Ceia, irmãos, no domingo foi o culto de liberar essa declaração profética sobre a nossa vida, e hoje você vai entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem revelado aos seus profetas. Aliás, muitos acham que Deus só revela profeta, só que a gente aprende com Isaías que Deus revela aos seus servos. Não é só profeta que Deus revela aos seus servos.
Então quem recebe, Deus vai garantir a luz para que você possa ver, em nome de Jesus. Amém? Quem achou Isaías 58:8, diga amém. Eu vou ler em duas versões de novo. Eu vou ler nesta versão, né, que eu chamo de ARA, né, a revista atualizada, e depois eu vou ler uma versão MSG. A gente tem colocado na igreja, principalmente no discipulado, que ao ler a palavra de Deus, quando você só está lendo ela, o intuito da versão, o significado da versão não tem muito impacto se você só está lendo a Bíblia. Agora, se você se coloca para estudar a palavra de Deus, a versão impacta ao teu estudo, sim, em nome de Jesus. Por isso, aqueles irmãos que estão lendo a Bíblia, não se preocupe quando eu leio o versículo em mais de uma versão. Pode continuar lendo a tua Bíblia. Mas você, discípulo que está estudando a palavra de Deus, não te detém só uma Bíblia. Eu sempre estou ensinando isso aí. Por quê, pastor? Porque dependendo da linguagem, traz um impacto no estudo e na revelação, sim, em nome de Jesus. E você vai ver aqui agora um exemplo disso. Olha o que diz Isaías 58:8 nesta versão. Diz assim: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Aleluias. Quem crê nisso, diga amém. Agora olha na versão MSG que eu encontrei. Façam isso, e as luzes se acenderão, e a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho, e o eterno de glória vai garantir a sua passagem. Aleluia. Muda ou não muda, irmão? Muda um pouquinho, né? Mas eu vou trazer a revelação desta palavra para você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos na tua palavra, na tua presença, Pai, porque o Senhor garante a tua resposta. Nós pedimos nesta quarta-feira profética, Pai, que o Senhor libere uma unção sobrenatural sobre este lugar, que a tua palavra, Deus, seja como luz, e o Senhor venha, Pai, manifestar a tua vontade em nossa vida, Senhor. Nós estamos num mês muito importante para a conquista deste ano. Nós estamos num mês decisivo, Pai, para nós tomar posse de 2025. Janeiro é o nosso Gênesis, é o nosso ponto de partida, é o nosso início da caminhada de fé durante este ano. Por isso eu te peço, Pai, traga luz ao nosso caminho, traga, Pai amado, a tua palavra como lâmpada para os nossos pés. Creio, Deus, na revelação profética liberada sobre este ministério, sobre esta igreja. Creio, Deus, no decreto de João 3,30, que o teu nome seja, Pai amado, engrandecido nesta igreja, que o Senhor cresça em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, em nosso trabalho, em nosso negócio. Cresça, Senhor, através do meu louvor, através da minha adoração, através do meu cultuar, para que Deus poderoso se cumpra a tua palavra sobre a nossa vida. Por isso fala, Espírito Santo, me usa como instrumento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Querido, presta atenção aqui, deixa a tua Bíblia aberta no livro de Isaías. Por quê, pastor? Porque essa declaração de janeiro, de Isaías 58:8, irmão, vai nos garantir um mês aonde, querido,
Para muitos pode ser um mês meio morno, meio quieto, meio descansável, meio acomodável, mas não é. Não é porque janeiro é um mês de férias, é um mês de recomeços, é um mês de começo, que é um mês que pode ser deixado de lado. Não. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Quando o povo de Israel estava sendo conduzido pelo nosso Senhor ao deserto, para um lugar onde Deus iria entregar manancial, a terra prometida, onde ia verter leite e mel, onde eles iam poder cultuar e vencer naquela terra. No deserto, naquele caminho, naquele ponto de partida, o Senhor colocou sobre eles uma nuvem. Você pode ver isso no livro de Gênesis. O Senhor colocou sobre eles algo que conduziu eles pelo deserto. A gente sabe que aquela nuvem tem vários significados. Era para proteger eles do sol, e não era só como proteção, era também como direção para eles durante o dia. Porque a Bíblia diz que se a nuvem se movia, o povo levantava acampamento e continuava a caminhada. Mas se a nuvem parava, o povo também parava. Só que aí que está. Esse parar não era só para eles descansar em meio ao deserto. Não era só para eles recuperar as forças em meio ao deserto. Não era só para eles terem tempo de recolher o maná que caía do céu para eles se alimentarem. Mas era tempo deles se organizarem. Era tempo deles se prepararem para a marcha. Era tempo para eles cultuarem ao Senhor. Era tempo para eles terem comunhão entre eles, não só caminharem de um lado ao outro. Então, quando aquela nuvem parava, irmão, era tempo de se preparar para a caminhada. Então, muitas das vezes o descanso, o parar, não serve para você relaxar, mas serve para se preparar, se consagrar para uma caminhada de vitória em nome de Jesus. E olha como era tão abençoada aquela nuvem, o Shekinah de Deus, que não importava os ventos do deserto, não importava o quanto soprava. Você sabe que a nuvem, ela se desloca pelo estado, ela se desloca por todo o país, pela força dos ventos. Você sabe disso, né? Pode ver. Só que não importava a força do vento no deserto, irmão. Quando a nuvem parava, podia soprar o vento, podia ter tempestade de areia, podia ter tempestade de fogo, aquela nuvem não saía daquele lugar. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que vem de visão do céu não se move com o intuito da terra, ele se move pelo que vem da ordem do céu. A nuvem não era influenciada pelas nuvens que batiam nela, a nuvem era influenciada pela ordem de Deus que vem do céu. Deus falava, pode se mover, ela se movia. Agora, enquanto Deus não falava, irmão, o vento podia bater, o inimigo podia soprar, ela continuava parada no mesmo lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, pelo janeiro. O janeiro é um mês profético. O janeiro é um mês importante para nós que vivemos debaixo de uma palavra. Hoje pode não ter uma nuvem do Senhor nos conduzindo, mas tem uma palavra nos dando direção para a nossa caminhada de fé. Então nós estamos debaixo de uma palavra. E eu já falei para você que o decreto que vai nos mover durante todo o ano é João 3,30, que é necessário que ele cresça. Só que esse decreto, existem princípios que nós colocamos para dar um norte para nós, porque ele não vai crescer de qualquer jeito. Deus não vai só dizer, estou crescendo, se tu não vê o crescimento. Não, mas existem princípios que eu e você cumprimos e obedecemos, que vai conduzir este crescimento na presença do Senhor. Nós precisamos crescer. Olha para essa pessoa que está perto de ti e diz para ela, nós precisamos crescer. Eita glória! Só que olha só o que o Senhor colocou, irmão. Quem se adianta governa. Já falei para você, essa não é uma frase inventada por mim, ela já existe. Só que eu creio que ela foi uma revelação. Esse é o problema de muitas pessoas, irmão, que muitas vezes não tem humildade para entender, irmão. O
problema não é tu não ter uma visão. O problema é tu não reconhecer que foi te entregue uma visão. Eu sempre falo, irmão, pessoa humilde, não, mas Deus não falou para mim, Deus não revelou para mim, Deus revelou para o ministério, não passou fulano, Deus revelou para o ciclano. Eu quero que Deus te revele, irmão. Quando Deus não te mostrar, irmão, não tem problema nenhum tu andar com quem Deus já mostrou. Quando Deus nos mostrou essa palavra, e eu entreguei para a igreja, para um projeto de vida, ser bem sucedido, existem 3 princípios para você se adiantar para o governo. E eu falei que governo, quando Deus dá para o homem e para a mulher governar sobre a terra, lembra lá Gênesis capítulo 1, quando Deus fez o homem e a mulher, ali resta a dúvida, nós somos criados para governo, e o governo de Deus não é o mesmo da terra. Pastor, eu vim aqui para o senhor falar a mesma coisa que eu já ouvi. Sim, irmão, é necessário que aquilo que é importante para consolidar o nosso mês, para consolidar o nosso ano, a gente não deixe de ouvir, porque quanto mais eu ouvir, mais eu vou gravar. Então a gente precisa entender isso. E quando a gente colocou lá o governo de Deus, o governo é o mesmo. Eu não estou falando de governo público, não estou falando de governo do céu, pautado e alicerçado por princípios divinos. Governo é exercer a autoridade, irmão. Governo é se posicionar, governo é declarar. Quem governa declara sobre a sua vida. Quem governa declara sobre a sua casa. Quem governa declara sobre os seus bens. Quem governa declara sobre a sua família. Pastor, e o que eu declaro? Bom, o Senhor nos entregou uma declaração para janeiro. Qual, pastor? Isaías 58:8. É uma declaração para te começar, irmão, teu ano já na fé, na profecia. É você entender que se você fizer isso, Deus vai fazer as luzes se acender. Quando Deus fizer as luzes se acender, irmão, a sua vida vai começar a mudar na hora. Quando você começar a ver a sua vida mudar, e quando eu falo a sua vida mudar, é em todas as áreas, não só financeiramente, não só no teu negócio, mas no teu casamento, no relacionamento com teus filhos, no relacionamento com teu ciclo de amizade. A nossa vida muda quando uma palavra é revelada e nós seguimos essa luz. E ele disse ainda mais: a nossa vida vai só mudar porque a sua justiça vai pavimentar o nosso caminho. E a justiça aqui é a palavra de Deus. A luz aqui é a palavra de Deus. O eterno aqui é o verbo de Deus que se tornou carne. Então a gente precisa entender que nós somos levantados para declarar aquilo que Deus colocou na nossa boca. Ele falou isso com o profeta: declara, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Sai da tua boca, Deus falando para nós, aí o homem, e você conhece essa passagem? Não. O homem diz: se o Senhor quiser, esses ossos podem viver. Não, eu quero ver o que está dentro de você. Qual é a palavra que tu carrega? Qual é a mensagem que tu carrega? Qual é a voz profética que tu carrega? Qual é, irmão? Lembra de domingo? Qual é a mensagem que tu carrega? Ela traz vida ou ela traz morte? Ela levanta as pessoas ou ela desanima as pessoas? Ela une a tua casa, a tua igreja, o teu trabalho, ou ela divide todo mundo? Porque existem 2 tipos de mensageiros: mensageiros que são escolhidos pelo Senhor para trazer vida nesta terra, e mensageiros que são se apoderados pelo diabo para trazer desgraça sobre essa terra. Então, quando a gente colocou esse princípio para o nosso projeto de vida, para a nossa vida, irmão, ser bem sucedida, existem 3 princípios, que é o prazer, o propósito e o preparo. Isso vai nortear o nosso ano, irmão, porque isso é um decreto para nós. Agora, cada mês Deus vai entregar uma declaração para essa igreja. Por quê, pastor? Porque assim nós vamos consolidar e firmar os nossos pés na verdade. Esse Isaías que declarou essa palavra é o mesmo Isaías que logo depois, no capítulo 61, ele mostrou por que ele tinha essas palavras proféticas. Ele mostrou por que ele declarava coisas que até aquele momento não tinha acontecido no povo de Israel.
povo estava apagado, desistido, desanimado, perdido. Isaías falou: então faça o que eu estou falando, e as luzes vão se acender. Faça o que eu estou falando, e a vida de vocês vai mudar. Façam o que eu estou profetizando, e a justiça vai pavimentar o caminho de vocês. Façam o que eu estou profetizando, e o eterno de glória vai garantir a passagem de vocês. É isso que a igreja precisa entender. Quando essas palavras saem do altar e você recebe ela, você toma posse dela, o céu está trabalhando a favor do justo. Só que o mesmo Isaías que falou isso, ele nos mostra por que ele tinha essa palavra. Não era loucura, irmão, não era adivinhação, não era só pegar, abrir a boca e falar. Olha o que ele diz no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E esses pobres aqui, irmão, não é pessoas que não têm condição financeira, irmão. Esses pobres são pessoas que estão vazias de uma palavra de Deus. E ele disse: Deus está sobre mim, através do seu Espírito. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Sabe o que Isaías estava dizendo? Que o que Deus estava preenchendo ele, que ele carregava, vinha de Deus. E era boas novas aos pobres, pobre de espírito, pobre de unção, pobre de uma palavra profética. Sabe o que é uma pessoa pobre? Uma pessoa que necessita de algo, que tem falta de algo. Isso é a pobreza. Tem muitos que acham que pobreza só se refere com parte financeira. Porque eu não sou rico, porque eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Não, irmão. Pobreza é uma palavra associada a falta. Falta de qualquer coisa, falta de Deus, falta de paz, falta de saúde, falta de união, falta de uma vida abençoada. Então, quando Isaías disse que o Senhor estava sobre ele, e o Senhor ter ungido ele, ungiu por um fim, ungiu por uma determinada função, ungiu com um propósito ele de pregar, de declarar, de profetizar boas novas sobre os pobres. Olha o que ele diz: e o Senhor me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. É isso que nós estamos buscando aqui, irmão. É esse tipo de palavra que tem que nortear nossas fazaduras. É a partir daqui que nós partimos, independente da situação que está acontecendo no ano, independente do que o inimigo está querendo declarar sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Esse é o nosso ponto de partida para uma igreja que quer viver debaixo do profético. Aí não interessa mais o resultado do médico, irmão. Aí não interessa mais o tamanho do ministério. Aí não interessa mais o que eu estou passando, se é enfermidade física, espiritual e emocional. Não importa o cativeiro que o inimigo quer me colocar. No momento em que eu sei que sobre mim tem uma palavra de boas-vindas, uma palavra de boas novas. É isso que saiu de dentro de Isaías. É isso que ele declarou. Aí quem sabe você fica pensando: pastor, né? Porque o grande problema, irmão, hoje, e eu não vou falar isso não só do mundo, mas da igreja, são os cativeiros emocionais. Pessoas que preferem se manter endividadas. Por quê? Porque estão aprisionadas emocionalmente em outras pessoas. Porque é só outras pessoas saber que elas estão bem, que as outras pessoas vão dar mais atenção. Pessoas que estão aprisionadas emocionalmente, depressivas, atormentadas, ansiosas. E o Senhor está liberando uma palavra de cura. Só que a pessoa prefere permanecer no cativeiro, porque sabe que elas estando assim, as pessoas sabendo que elas estão assim, elas vão aprisionar aquelas pessoas perto delas.
a ponto que as pessoas se contentam que os outros estão ajudando ou estão perto só porque a pessoa está necessitada, precisa de algo, sendo que Jesus quer te dar algo ainda maior, para que as pessoas não estejam só com você pela sua necessidade, mas por aquilo que tu carrega. Como é triste, irmão, eu já falei isso, já declarei, eu entendi isso. Como é triste você ver uma pessoa, irmão, tendo pessoas seguindo ela pela necessidade dela ou pela posição dela, e não pelo que ela carrega, e não pela missão. Não se venda, irmão. Não negocie a tua identidade. Não negocie o teu prato de lentilha. Ah, pastor, mas vão me abandonar, mas vão me ajudar mais, irmão. Você é dependente de Deus, você não é dependente dos homens. Então muitas das vezes as pessoas negociam contigo, negociam para te aprisionar no cativeiro emocional. Não negocia isso, irmão. Jesus nos libertou, Ele está sobre nós com uma unção profética, a ponto de quando você caminhar, você vai caminhar por aquilo que você carrega. E não me entenda mal, porque eu sempre tenho falado, principalmente para os discípulos que andam comigo. Se você não entende, irmão, não é fácil ser um profeta. Não é fácil carregar uma palavra profética. Por quê? Porque andar no profético é andar na frente do natural, irmão. É andar na frente do que está acontecendo. E hoje a igreja, ela não acredita mais muitas das vezes em profético. Sabe por quê? Porque ela está no tempo de Tomé. Ela quer aquilo que é visto pelos seus olhos carnais, sendo que eu não ando mais por vista, mas ando por fé. Então é difícil muitas das vezes você ter um ministério profético. Só que se você for ver Efésios 4, a igreja precisa de um ministério profético. A igreja precisa do dom profético. A igreja precisa das profecias. Eu não estou falando profeta de revelação, eu estou falando profeta que carrega uma palavra que ainda pode não ter acontecido no teu ambiente familiar, na tua casa, mas quando ele profetiza essa palavra, você já vai ver a luz se acender, a revelação vai surgir, o caminho vai abrir e você vai entender: não, Deus está me dando uma porta aberta, Deus está me dando condições, Deus está me entregando um caminho. É isso que o salmista quis dizer em Salmo 119, irmão. É isso que o salmista quis revelar lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui, irmão? Pega aí a revelação. Isso significa que a palavra de Deus é uma orientação divina, é uma declaração de Deus, é Deus mostrando, iluminando o caminho e ajudando ao homem e à mulher que crê nesse caminho, nessa palavra, a caminhar através da sua sabedoria e da sua direção. Era isso que o salmista estava querendo dizer, que a palavra sendo luz, sendo uma lâmpada para você, é Deus querendo te orientar a caminhada aqui na terra. É Deus querendo te aconselhar a caminhar aqui na terra. É Deus querendo te dizer, irmão, vai por esse caminho. Pode ser estreito, pode ser apertado, mas vai te conduzir à vida eterna. O conceito de lâmpada para os pés também quer dizer, sabe o que, irmão? Um chamado à ação, um chamado à fé, um chamado ao profético. É um desafio de Deus a cada um de nós para viver segundo os seus ensinamentos. A igreja precisa voltar para o profético antes que ela se torne muito materialista, antes que ela se torne muito carnal, muito realista. E para muitos pode ser bobice, mimimice andar no profético, mas para mim é o poder de Deus para me levar ao sobrenatural e ao impossível de Deus. Então, quando a gente está querendo profetizar isso, não depende só de quem está profetizando. Então eu sempre falo para os discípulos: se não entendeu o que o pastor pregou, se não entendeu o que eu tentei ensinar, se eu não entender o que eu estou passando, irmão,
Para isso que existe a mesa, para isso que existe a comunhão, para isso que existe a aliança. Para quê? Para fazer o que os discípulos fizeram na frente do povo. Eles estavam dando glória a Deus e aleluia, mas o povo foi embora. Eles chegaram, sentaram bem pertinho de Jesus, e a Bíblia diz que pessoalmente ele e Jesus lhe perguntaram a Jesus, e Jesus disse: sim, nós não entendemos a parábola do semeador. Por que o Senhor fala em parábolas? Aí Jesus, irmão, que com aqueles que sentam à mesa, com aqueles que têm aliança, com aqueles que não se calam em meia dúvida, irmão, o Evangelho, irmão, ele é um caminho de perguntas e respostas. Eu entendi isso. Eu entendi. Chegar aí, meu filho, eu não entendi essa cobrança do Senhor. Por que isso está acontecendo? Não, por causa disso. Mas isso aí não tem nada a ver comigo. Não, claro que não, eu nunca disse que tinha a ver contigo. Mas quando eu ouvi, eu achei que era para mim. Não, ouviu errado. Graças a Deus, irmão. Muitas vezes eu saí de reunião atormentado, achando que era para mim. Só que você tem que entender uma coisa, que nem tudo é direcional para a pessoa, direcionada para a pessoa, mas é lançada no coletivo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela tem o poder de discernir a intenção do coração. E a gente muitas das vezes se baseia no pessoal, na direta. Só que muitas das vezes nós estamos num contexto, não é para nós. Aí nós assumimos dores que não são nossas. Aí nós assumimos lutas que não são nossas. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Quando o Senhor disse para nós ir libertar os cativos, pregar os pobres, Ele não disse para nós assumir a pobreza deles. Ele não disse para nós assumir o trabalho deles. Ele disse para nós conduzir eles a sair daquele caminho. Só que tem muita gente que acha que a nossa função como servo de Deus é assumir a tua dor, é assumir o teu trabalho. Não, nós somos uma ponte para te conduzir a caminhar e sair com as tuas próprias pernas do mesmo lugar que quem sabe era mesmo que te levou. E aí está o sentido da igreja, o sentido do pastor, o sentido do direcionador, o sentido do discipulador. Não é assumir a dor, mas é te conduzir para sair dela. E olha o que aconteceu. Os discípulos perguntaram para eles. Jesus disse para eles: eu falo por parábolas para que eles ouçam, mas não entendam. Eles têm o conhecimento, mas não têm entendimento. Mas para vocês é dado o direito de conhecer os mistérios da redenção. Então, o Evangelho é uma caminhada de perguntas e respostas. Se pergunte, por que você está nessa situação? Sabe por que tem muita gente que não se pergunta, não faz o exercício que Paulo falou em Coríntios? Examine-se, pois, o homem assim. Sabe por quê, irmão? Porque já sabe a resposta, está na cara da pessoa. E muitas das vezes não dói. Mas não confunda correção, irmão, com perseguição. Não confunda. Porque o pai corrige aquele que ele ama não confunda correção com perseguição. Mas entenda que a correção é uma prática de amor sobre a tua vida. Irmão, aquele batezinho lá nos ombros, apoiar em todas as decisões, tomar cuidado. Porque quando Isaías ministrou essa palavra, aquele povo pode não ter entendido, mas era uma profecia, e pode não ter se cumprido ali. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Lucas, capítulo 4. Tempos se passou, profetas passaram, anos se passaram, e lá numa sinagoga, num culto, entra um jovem escolhido de Deus, como era
A Bíblia diz que era o seu hábito estar toda semana na sinagoga, na igreja. Olha o que diz Lucas 4,16. Jesus, quem? Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Olha só, existe um momento, irmão, que a gente sempre vai precisar voltar para Nazaré, independente da caminhada e da idade que nós já temos. Se você não estiver disposto a voltar para Nazaré de cabeça erguida, irmão, é porque você saiu de lá errado. Qual que é a nossa Nazaré? É a terra da nossa criação, é o lugar onde a gente é criado, forjado. Quando Jesus voltou para Nazaré, aonde havia sido criado, num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume. Todo mundo sabia que ele fazia aquilo. E olha o que aconteceu. E levantando-se para ler, que era o hábito deles, então ele deram o livro do profeta Isaías. Meu Deus. Jesus pega na mão um livro de um homem que foi escolhido e que declarou que Deus escolheu ele para estar nele e ungiu ele para sair da boca dele boas novas. E daquilo que saía da boca dele, os pobres iam ser repletos de bênção, os cativos, prisioneiros iam ser libertos, os algemados iam ser libertos. E ele estava pregando um ano aceitável do Senhor. Este ano, irmão, é o ano onde Deus vai aceitar a tua adoração, o teu louvor, a tua fidelidade, o teu compromisso, o teu trabalho, o teu serviço. Sabe por quê? Porque é o ano que Ele quer ver o quanto tu está disposto a fazer o nome dEle crescer nessa terra. Então seja servo de Deus. É o ano aceitável do Senhor. E aí o que aconteceu? Jesus começou a ler o livro. Ele abriu e achou o lugar onde estava escrito. Meu Deus, olha o que estava escrito. Lucas, o médico, fez questão de registrar isso. E você sabe que quando Lucas começa a escrever o seu livro, ele diz que ele teve uma grande preocupação de ouvir mais de uma testemunha para ver se era verdade que aquilo estava acontecendo. Você sabe disso. Ele era médico, ele era formado, ele tinha um conhecimento, ele tinha intelectualidade. E eu creio que foi por isso que ele registrou isso que aconteceu nessa igreja, para deixar bem claro que muitas das vezes, irmão, a palavra é lançada sobre a nossa vida e nós não demos crédito para ela. Mas um dia o Senhor vai pegar na mão e vai dizer assim, quando Ele olhar para nós: olha, eu sei que essa palavra foi lançada sobre a sua vida e ela se cumpre hoje. Porque Isaías lançou há tempos atrás, e Jesus pegou na sua mão aquela palavra que foi lançada. Jesus diz agora o seguinte: eu não só ouvi do céu, e eu não só vi o meu Pai autorizar essa palavra, mas agora eu seguro ela nas mãos. E olha o que eu falo, olha o que Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para apregoar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Meu Deus, viver um ano qualquer um pode viver, mas viver para a honra e glória do Senhor só quem está disposto a proclamar aquilo que Deus colocou dentro de você. Crescer, qualquer um pode crescer, mas cuidar a sua vida, cuidar o seu testemunho, cuidar a sua atividade, cuidar a sua fé, para que o nome do Senhor cresça, é só quem foi escolhido pelo Senhor. Jesus falou: o Senhor está sobre mim. E olha o que ele diz, irmão, versículo 20:
E tendo fechado o livro, Jesus o devolveu aos assistentes e se sentou. Ele só proferiu aquelas palavras, ele só reprofetizou aquilo que já tinha sido falado e se sentou. E quando ele se sentou, aí saiu algo novo da sua boca. É por isso que eu digo que vale a pena carregar uma palavra que o Senhor declara sobre a tua vida. E vale a pena falar essa palavra na tua casa, no teu trabalho, no teu relacionamento. Vale a pena você declarar. É por isso que muitas das vezes aqueles que querem cultuar, eles anotam a palavra profética, eles anotam palavras-chave do culto, eles trazem papel, caneta, bíblia, trazem. Por quê, pastor? Porque estar num culto e cultuar é totalmente diferente. É diferente. Estar no culto e cultuar é diferente, irmão. Mas o que o pastor pregou? Eu não sei, não me lembro. Aí como é que tu vai pronunciar a palavra na tua casa ali, que foi liberada no teu altar, irmão? Como? Teve um profeta, um sacerdote do Senhor, que o anjo pegou no altar uma brasa e colocou na boca dele, viva, acesa, declarando que ele falou: mas eu sou de um povo de impuros lábios, só sai coisa que não presta na minha boca, mas a partir de agora que veio do altar para tua boca vai sair o que presta. Então não interessa de onde a gente veio, não interessa qual é a nossa genealogia, mas o que interessa é o nosso destino, é o que foi gerado dentro de nós por Deus. E é outra coisa que eu quero que você entenda, vou deixar registrado. Não é porque eu carrego uma palavra profética, não é porque eu carrego a presença de Deus, não é porque eu preciso, eu carrego, que eu não dependo dos outros, que eu não preciso de um altar, que eu não preciso de uma igreja, que eu não preciso de um pastor, que eu não preciso do meu próximo, do meu irmão que está ao meu lado, que eu não preciso das minhas lutas, dos meus gigantes, do meu Judas. Eu preciso de tudo aquilo que for a vontade de Deus na minha vida. Porque a gente tem que tomar um cuidado hoje. O inimigo ele precisa só de uma palavra ao contrário daquilo que o Senhor está querendo decretar, para distorcer, irmão. Porque que eu falei para você, nem todo mundo entende da mesma maneira que a gente fala. É por isso que a gente tem uma grande preocupação hoje em preparar um sermão, em preparar uma mensagem, em orar em cima daquilo, em jejuar, em se consagrar, para ter certeza do que está saindo da nossa boca, está se alinhando com a vontade de Deus, irmão. Porque a palavra de Deus diz que a língua tem o poder de dar a vida, mas também tem o poder de tirar. Tem, pastor, tem. Eu não estou falando morte, eu estou falando morte espiritual. Estou falando a pessoa realmente sair da presença, e nós vamos ser cobrados por todas as nossas obras, mas se segundo as nossas obras, irmão. Então a gente tem, olha o peso que é o que a gente está fazendo, olha o dever que nós temos na presença do Senhor. Só que quando Jesus declarou isso, ele se sentou, olha o que ele falou. Todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje, olha, lembra que Isaías falou? Isaías falou: Deus vai declarar um ano aceitável. Só que Isaías não disse que esse ano seria hoje, naquele dia. Vai lá em Isaías 61. Só que agora não era mais Isaías declarando, agora não era mais qualquer profeta declarando. Agora era aquele que foi dado toda a autoridade e o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Agora foi o verbo que antes saía da boca de um homem, mas agora era homem para declarar. Ele disse: hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje está se cumprindo esta palavra que veio do céu. Escritura é a palavra que veio do céu. Hoje está se cumprindo esta palavra na vida de vocês. Aleluia! É isso que Deus faz, irmão. É por isso que eu digo para você: não importa o diagnóstico. É por isso que eu digo para você:
você, não importa o que está acontecendo. No livro de Gênesis capítulo 12, quando o povo de Israel, ele é liberto do Egito, e Deus ali está declarando a salvação que Deus tem para o seu povo, o Senhor pega para eles e fala o seguinte: esse será o primeiro dia do ano de vocês. É o dia de missão que o judeu conhece, que é a Páscoa. Aí eu falo para você uma coisa, irmão, isso que agora eu entro no profético, se você não acredita. Que a palavra profética, quem determina ela é Deus. Muitos podem querer contestar por texto, mas o profético é só através da fé que tu recebe. Só que a Páscoa é o 7º mês do calendário judaico. Aí eu pergunto para você, como é que Deus pega o 7º mês e diz: esse é o primeiro mês do ano? Como que Deus faz isso, povo? Se você for pegar e entender o judaísmo, ele tem o quê? Ele tem o calendário civil e o calendário religioso. São 2 calendários. No 7º mês, Deus pega e diz assim: não é mais o 7º mês, agora é o primeiro mês do ano. Como que isso pode acontecer? Não sei, é Deus dizendo: eu zero a partir de hoje pelo que eu estou fazendo na vida de vocês. É o que Jesus está querendo dizer quando ele leu o livro de Isaías, que foi declarado há tempos atrás, e ele senta e todo o povo da igreja olha para ele e ele diz: hoje se cumpre o que a Escritura está dizendo na vida de vocês. Era Jesus dizendo: não importa o tempo que passou, não importa o tempo que viveu, não importa o que aconteceu, hoje será tudo, e Deus a oportunidade através da fé começar de novo. É isso que Deus faz, irmão. O Deus do impossível, o Deus que a gente serve, o Deus que move todas as coisas ao nosso favor, é um Deus que não importa a realidade ou o problema, é um Deus que muda qualquer realidade. Como que Deus pode pegar o 7º mês e falar que eu não sei, ele está zerando? Sabe o que é isso? É aquele dia que você recebeu a palavra por fé. É aquele dia que não importa a situação, a notícia que você teve, pode ter tirado o teu chão, mas o Senhor te entregou uma palavra dizendo: eu vou pavimentar o teu caminho, agora tu vai pisar através da fé. Como que isso é possível, pastor? Eu vou te explicar mais detalhadamente como eu entendi. Nós temos 2 calendários também. O dia do nosso nascimento, que esse não foi nós que escolhemos, e o dia do nosso batismo, nosso novo nascimento. Esse foi o dia que nós escolhemos. O primeiro calendário, que é o nosso calendário civil, que conta o nosso dia de vida, não foi você que escolheu. Mas o segundo dia do nascimento, que é o nascimento espiritual, o nascimento profético, que é você entregar a tua vida para Jesus e se batizar. Nós vamos ter o batismo agora domingo. Se eu ouvi um glória a Deus, vou pregar para esse lado. Acho que foi nesse lado que eu ouvi o glória a Deus. Nós vamos ter o batismo no domingo agora, irmão. É celebrar mesmo. Nós vamos começar o ano batizando, que isso seja profético na nossa igreja. Porque uma igreja que não batiza, irmão, perdeu a sua função. Nós temos que batizar almas. Nós temos que batizar, nós não podemos nos conformar, irmão. Por quê? Porque no momento em que nós não estamos ganhando, nós estamos treinando. No momento em que nós não estamos treinando, nós temos que estar ganhando. Isso é uma igreja viva, nós somos um corpo, irmão. Não esquece disso. Só que o primeiro calendário você não decide. Agora o segundo, a decisão é nossa. É isso que é o profético, irmão. Não tem maneira melhor de eu explicar para você o que é o profético. O profético é uma decisão de acreditar naquilo que o Senhor declarou sobre a nossa vida. No momento em que você tem a revelação, no momento em que você acredita, no momento em que você crê, não importa a condição que você está passando, não importa o diagnóstico médico, não importa se o ano já começou com uma notícia, esse Deus que está sobre ti vai te ungir e vai te entregar uma palavra profética que vai trazer pavimentação no teu caminho. A gente precisa entender e aprender que as nossas palavras podem trazer luz para o nosso futuro.
Eu carrego uma palavra profética que traz luz para o meu futuro. O que é trazer luz para o meu futuro? É trazer revelação para o meu futuro. O que é trazer revelação para o meu futuro? É andar numa declaração profética da palavra de Deus. O mundo vai dizer uma coisa, mas Deus vai dizer outra. O médico vai dizer uma coisa, mas Deus está dizendo outra. A situação está dizendo uma coisa, mas Deus está falando outra. E eu vou seguir aquilo que Deus está falando, porque Ele disse que se hoje eu entender que está se cumprindo essa palavra na minha vida, irmão, pode se levantar o inferno que for, agindo Deus, ninguém pode impedir. Só que olha o que aconteceu na cidade de Nazaré. Hoje se cumpre as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunha dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Olha como que é a boca de quem carrega uma palavra profética. A boca de quem carrega uma palavra profética. Todos se maravilhavam, todos, do testemunho dele e das palavras cheias de graça que saíram da sua boca. Não era palavra de maldição, de desgraça, palavra disso, era palavra de Deus na vida dele. Se maravilharam, meu Deus, que palavra cheia de autoridade, que palavra profética. Só que olha só o problema aqui. E perguntavam: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? Tem versão que diz: se lembraram que ele era o filho do carpinteiro. O problema, irmão, não é o que você recebe acender algo no seu. O problema é que a sua visão apaga aquilo que Deus está acendendo. Deus desse século cegou o entendimento. Eu prefiro a visão que diz que eles se lembraram que era o filho do carpinteiro. Por quê? Porque se lembrar é trazer na memória quem ele é. É a maneira que você está vendo para aquilo que está profetizando a tua vida. Se você vê que é só o filho do carpinteiro, se você vê que é só o fulano, é só o ciclano, é só um homem falando algo de Deus, eu também sou homem de Deus. É só uma mulher falando, eu também sou mulher de Deus. Não adianta a palavra ser maravilhosa, a profecia ser tremenda, se os teus olhos apagam a luz que Deus está acendendo. Então hoje, quarta-feira profética, nós precisamos entender. Nós estamos falando muito de ser bem sucedido, irmão. É possível nós sermos bem sucedidos porque nós carregamos uma palavra que traz, que vai dar luz ao nosso futuro. Só que a gente precisa entender uma coisa, que ser bem sucedido, e presta atenção aqui para me encerrar, ser bem sucedido não quer dizer bem que eu estou encerrando. Ser bem sucedido, irmão, não quer dizer que tudo vai dar certo. Não, pastor, não. Tu ouvindo o testemunho de homens e mulheres que hoje deram certo, tu vai entender que eles só são bem sucedidos hoje porque perseveraram, porque não desistiram. Então quer dizer que a pessoa bem sucedida é aquela que não desiste, irmão. Pode não ter dado certo hoje, mas eu vou sentar, vou planejar, vou me preparar, vou me organizar, vou me consagrar e vou continuar de novo. É isso que é ser bem sucedido, irmão. É hoje você não está dando certo, ou hoje alguma coisa se levantou, mas você parar, se consagrar, se preparar, orar e continuar na caminhada, porque você não está andando pelo que está acontecendo, mas é por uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Então pega essa visão. Nós carregamos uma palavra profética que vai trazer luz para o nosso futuro.
Sabe o que é trazer luz? É declarar aquilo que o Senhor falou através do seu profeta. Hoje se cumpre isso. Hoje você tem que estar disposto a querer carregar essa palavra. Você tem que estar disposto a querer profetizar essa palavra. Você tem que estar disposto a declarar na tua casa, a declarar no teu casamento, a declarar no teu relacionamento, a declarar no teu negócio, no teu trabalho. É isso. Parar um pouco de reclamar, de questionar, de murmurar e começar a profetizar. Parar um pouco de ver a realidade e entrar no profético. É só esperar o agir de Deus. Se puder esperar, muitas vezes, pastor, mas eu não tenho o que falar, então te cala e ora. Te cala e ora. Porque no momento que você for autorizado pelo Senhor, vai sair sonhos de dentro de você. Tem gente que não está mais, não fizeram nem um projeto de vida, irmão. Não projetam mais, e se faz é quando o pastor está insistindo demais. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você, irmão. O projeto só declara aquilo que tu carrega, irmão. Se tu sonha, tu projeta. Se tu crê, tu determina, tu declara. Então tem uma declaração que vai trazer luz para o nosso futuro. Isaías 58, 8. Tem sonho dentro de você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você carrega um sonho, irmão. E Deus, através desta palavra profética, Ele quer que estes sonhos se realizem na tua vida. Ele quer que estes sonhos saiam para fora, irmão. Ele quer que você se levante nesta casa, nesta família, e fale o contrário do que a situação está falando, irmão. Quem sabe a situação está falando que não vai dar certo, mas fala lá, está dando certo em nome de Jesus. Quem sabe no começo as pessoas vão querer dizer, mas tu não está vendo que está dando certo. Tu não está vendo que não está dando certo. Não estou vendo. Por quê? Porque Deus está me mostrando que está vendo, está dando certo. É você declarar, irmão. Se você declarar, a situação está querendo mostrar, não, mas eu não vou conseguir cursar essa faculdade. Eu não tenho condição para isso. É você chegar lá na hora de se inscrever, de fazer a inscrição e dizer, Ele vai me dar a condição, Deus vai me dar a condição. Não desiste. Não pare, irmão. Deus está precisando de homens e mulheres para carregar a palavra profética. Não desiste. Não, essa igreja é pequenininha demais. Esse ministério é pequeno demais. Pode o homem estar querendo falar, mas Deus me mostrou uma grande multidão. Deus está me mostrando. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa enxergar. Você